Boa noite, Rondônia. Eu queria já dizer que o programa Rondônia da gente está no ar, primeiramente com a graça de Deus. E estamos aqui para principalmente agradecer a Ele, né? A Deus. E aos empresários que estão comigo nesse projeto. Tenho falado muito aqui que esse projeto é um projeto empreendedor. Estamos num momento diferente em nosso estado, onde nós começamos uma grande mudança. Alguns falam o futuro é agora. E como eu falava anteriormente aqui na abertura do programa, eu acabo de sair de uma reunião onde alguns empreendedores de Rondônia continuam as suas reuniões, se reunindo, e já tem até nome para esse movimento. Eu vou até tomar a liberdade, eu até falei agora há pouco com o Elcio, do Singaro, e o Adélio Barufaldio, que está à frente desse movimento, né, do CIMER, que não ficou o nome decidido ainda, gente, mas é o nome que eu particularmente me agradei. Um desses nomes que é Abraça Porto Velho. É um nome assim, eu até acho que o Massoud estava lá nessa reunião, acabou de chegar também, mas vários nomes. Então, o importante é que esse movimento já começou aqui em Porto Velho e que parece que em Vilhena, inclusive, já tem pessoas ligando ali para o Elcio do Singaro, perguntando se pode fazer parte desse movimento. Então, o que eu vejo aí? Que o empresário, o empreendedor, o cidadão começou a acordar para dizer o seguinte: olha, Rondônia é minha. Rondônia é sua, Rondônia é nossa. Eu vou aqui o nome, aproveitar, né? Rondônia é da gente. Então, eu quero dizer que estou feliz hoje, né? E um pouco triste, porque me encontrei hoje com o prefeito Dulce, de Guajará-Mirim, no DENIT, onde eu fui procurar ali no DENIT e saber o que está acontecendo. Porque tanto se falam sobre essa questão das obras federais, o investigador, foram feitas tantas investigações aqui pelos Ministérios Público Federal e Estadual. Eu fui lá hoje no DENIT, encontrei lá um rapaz muito bem intencionado, Fabiano Cunha, é o superintendente do DENIT, que vai estar conosco aqui na segunda-feira, falando um pouquinho sobre essa questão tão séria e tão polêmica que é os viadutos aqui em Porto Velho. E encontrei o prefeito Dulce lá, que se comprometeu a estar aqui comigo hoje, neste programa. E eu até falo, a gente tem falado aqui no mundo empresarial, que palavra é coisa séria, você deu a palavra, você tem que vir. E aqui nós trabalhamos sério, então o programa tem uma responsabilidade. Mas infelizmente o prefeito teve que ir, não sei qual foi o problema, mas que pesou um pouco aqui, mas está aqui o nosso amigo Sidney, que veio prontamente para ali representar. Queria dar boa noite ao Sidney. Também, boa noite, não só representando o prefeito, né, Sidney, como também participa lá do movimento na associação, diretor da associação de Guajará-Mirim, juntamente com o Douglas, que tem um trabalho também na Câmara Municipal de Guajará-Mirim. E o nosso amigo Massoud Bada sempre aqui conosco, né, hoje. E um programa diferente, porque o Massoud é da terra, né, Massoud, praticamente. Família toda ali. Tem muito assunto hoje, hein, Massoud? Com certeza. Boa noite, Marcondes. Boa noite a todos os telespectadores do Rondônia da gente. É muita satisfação falar de Guajará-Mirim, sabendo que passa por um momento muito crítico. Assim como Porto Velho, Guajará-Mirim foi extremamente afetado pelas inundações do Madeira e ficou isolada, né? E a gente acredita que aqui a gente vai trazer um problema e, se tudo der certo, uma solução. Muito bem. Sidney, boa noite, querido. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, Cobrindo Marcondes. esse buraco aí, me perdoe a palavra, mas essa falta aí do nosso amigo Dulce, né? Mas parabéns por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Realmente o prefeito ligou, não deu muita justificativa, mas precisava se deslocar para Guajará. E como eu estava em Porto Velho, vou ficar aqui fim de semana, ele pediu que desse essa cobertura para não deixar passar em branco a presença dele. Obrigado. Boa noite, Douglas. Boa noite, Marcondes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no seu programa e eu vim acompanhando o Sidney nesse trabalho junto à Defesa Civil, junto ao Governo do Estado, para tentar buscar soluções para Guajará-Mirim. É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso, vocês são nossos convidados aqui hoje. Olha, o importante aqui, sempre falamos, eu e o Massoud, quando a gente traz aqui os convidados, é sempre discutir, esclarecer e dar uma solução. E Guajará-Mirim precisa de uma solução. Guajará-Mirim tem perdido ali muito, né? Muitos passam ali e muitos não deixam o que deveriam deixar, se é que vocês estão me entendendo. É uma cidade que por ter turisticamente um lado muito maravilhoso de se estar, e o Massoud conhece muito bem, os demais que estão aqui, mas que deseja, com certeza, o Guajará-Mirense ter uma cidade melhor. E eu falo não só de Guajará-Mirim, trago para Porto Velho e todo o estado. E eu vejo que é importante nós nos preocuparmos com políticas
públicas, seja ela, e principalmente Guajará-Mirim, falo de políticas de fisco, né? Políticas, Massude, de fisco. E nós sabemos que essa questão tributária não é fácil. Mas eu começo já perguntando ao Sidney, não sei se ele vai me responder. Nós temos políticas de fisco lá, de fiscalização em Guajará-Mirim. Como é que está isso, Sidney, hoje, em Guajará-Mirim? Como que o prefeito tem né, está em conexo, aí o Douglas vai poder falar um pouquinho, não é vereador, mas é um servidor da casa, da Câmara. Como é que está isso? A Câmara, a Prefeitura, eles estão... as pessoas ali em Guajará-Mirim esperam do prefeito e da Câmara uma solução para essa questão do fisco, que é muito problemático hoje em dia, né? Veja, Marcondes, quando você fala na questão do fisco, eu entendo que para a Prefeitura cabe a gestão municipal, a questão da fiscalização dos tributos municipais, do que compete ao município das suas obrigações, tá certo? Fiscalização da questão da cidade, do ISS, hotéis, restaurantes, tudo que envolva os tributos relativos à Prefeitura cobrar. Questão de CMS, aí já vem o Estado, questão de IPI, isso aí já é a esfera federal, tá certo? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, ou se estou conseguindo responder o que você está perguntando, é que você quer chegar. Eu até vejo que o momento é um momento de reconstrução, mas a minha curiosidade é perguntar sempre. Né? Eu acredito que quem está em Guajará-Mirim quer saber um momento mau que vivemos para uma boa oportunidade. Acompanhar esse movimento, eu acredito que vocês estão acompanhando esse movimento, para que realmente, junto com o Estado, com as instituições que estão aí para fazer essa reconstrução de Guajará-Mirim, que tem sofrido muito, como o Massude tem falado aqui. Massude que teve esses dias lá em Guajará-Mirim, e olha, Marcondes, mostramos imagens aqui, se a produção tiver imagem de Guajará-Mirim, por favor, que coloque no ar. Mas assim, essa reconstrução, Guajará-Mirim, pode contar hoje com esse trabalho do prefeito, da Câmara e principalmente os empresários lá. Vocês estão acompanhando essa reconstrução, Sidney? Veja bem, foi bom você tocar nesse assunto. O que acontece? Quando nós, da Associação Comercial, que eu faço parte também da diretoria, precisamos fazer um documento para a presidenta Dilma, porque estava acontecendo uma reunião em Brasília da FACE, nós temos nosso representante da FACE, que é o presidente, que é o Gerson Cezebates, de Pimenta Bueno. Nós desenvolvemos um documento e fomos, na verdade, estudar o que é calamidade pública. O conceito no Ministério da Integração de calamidade pública é mais ou menos assim, aquele município que sofreu um vendaval, enchente, desastre da natureza, por exemplo, e que precise muito da ajuda do governo do Estado e de uma intervenção forte do governo federal. Ora, Marcondes e público, se você analisar Guajará-Mirim antes das enchentes, vamos falar aí de janeiro, dezembro do ano passado, o município sempre precisou da ajuda do governo do Estado e da União. Nós somos uma cidade de fronteira, uma cidade gêmea, né? E precisamos desses aportes, porque Guajará-Mirim, para sofrer uma alavancada, para receber os investimentos, precisa muito da ajuda do governo do Estado e da União. Por que eu falo do governo do Estado e da União? Porque a Prefeitura, há muito tempo, perdeu a capacidade de investimento. Aí você diz, mas como perdeu a capacidade de investimento se ela recebe, esse ano, mais ou menos, 65 milhões é o orçamento do município? Ora, constitucionalmente, todo município no Brasil tem que repassar 15% do seu orçamento para saúde e 25% para a educação. Guajará-Mirim, nos últimos 8, 12 anos, e nesse mandato agora do prefeito, está acontecendo o seguinte, ele está mandando para a saúde, para cobrir as despesas, custeio da folha, de 35% a 40%. 35% a 40%. Sua obrigação constitucional é 15%. Ora, nenhum município se sustenta nessa condição, né? Então o prefeito sabe que o gargalo hoje do município é na saúde e ele precisa dar essa resposta para a sociedade. Lógico, ele está trabalhando para isso, né? Ele está estudando, ele está vendo com a sua procuradora jurídica o meio certo, como é que ele vai fazer para, provavelmente, ter que passar, dizer, Estado, toca o que é seu que eu vou tocar meus postos de saúde, porque eu não tenho condições. Porto Velho, hoje, conversando com o secretário Alahá, no encontro que a gente está tendo do governo do Estado, dessa questão da reconstrução,
Ele disse, prefeito, eu aqui estou passando 17% para a saúde. E estou passando dois pontos a mais. Você nessa situação, você vai paralisar. E está paralisado. Né? É muito sério a situação. Olha, eu até queria, antes do Massoud comentar, deixar o telefone para que Guajará-Mirim, as associações lá ligadas no programa, né, as pessoas interessadas em saber mais, ligasse aqui e falasse aqui hoje com o Sidney, com o Massoud, que está sempre aqui conosco, o Douglas, né, e que a gente pudesse aqui interagir. Ligue para cá. Já já vou soltar um vídeo, ainda da entrevista do Ney Matogrosso, falando um pouquinho sobre essa questão toda, né, da Copa do Mundo, essa coisa toda aí que a gente está vivendo aí, que é muito sério. Mas, Massoud, é delicado o Guajará-Mirim, vive um momento que precisa aproveitar a oportunidade desse mal que eu estou colocando para uma boa, né, gestão, para um bom desenvolvimento. No que tange políticas públicas federais, eu acredito que Guajará-Mirim ela tem oportunidades de aproveitar alguns projetos do governo federal que eu tenho certeza que a prefeitura conhece, talvez tenha alguma dificuldade na elaboração de projetos, porque eles demandam um nível de conhecimento técnico elevado e a gente sabe da dificuldade de ter técnicos preparados à disposição dos municípios mais afastados aqui da capital. Mas, como o Sidney começou colocando, é uma cidade de fronteira, é uma cidade gêmea. Isso tudo já coloca ela no Ministério das Cidades como num projeto que já existe há alguns anos. Em função disso, ela tem uma característica estratégica, de ter uma relação diferenciada com a Bolívia. Então, a gente sabe que existe a utilização pela fronteira do povo boliviano das nossas instituições de saúde. Então, existe uma verba federal específica para isso e o estímulo até de ter essa troca. Né? Existe também, nesse tipo de projeto, se eu não me engano, verbas que você possa receber, verbas federais, para você manter esse elo estreito. O interesse é de estreitar. Se não me engano, Foz do Iguaçu faz a utilização disso. E todas as cidades gêmeas que têm o direito de ter esse benefício do Ministério das Cidades, que são as cidades gêmeas. Dentro dessa mesma estratégia, eu acredito que o Ministério da Defesa também tem verbas específicas, porque há o interesse chama-se Fronteira Viva. Né? O avivamento econômico da cidade ele é importante porque garante o flanco, a presença do Brasil na região de fronteira, né? E essa presença ela resguarda o nosso território nacional. Então, normalmente nesse tipo de argumentação você vai no Ministério das Cidades, no Ministério da Defesa, com projetos bem estruturados e você consegue alocar verbas dentro da utilização para a saúde, para a educação e para instrução até de estreitamento da relação, no caso, com a Bolívia, para manter aí a paz e a harmonia de relações. E se eu não me engano, existe também a possibilidade de você fazer alocação e treinamento de público específico para empresários e para tudo mais, de fortalecer a indústria. Isso eu não sei exatamente se está hoje pronto, que era um projeto muito antigo que existia, que chamava Projeto Calha Norte, que já morreu, mas eu acredito que ele deve ter sido renomeado e existe verbas específicas sempre para essa região fronteiriça. É preciso só o estudo mais aprofundado. Eu realmente não fiz esse estudo hoje, mas eu acredito, Sidney, que você pode buscar um pouco desses nomes que eu te falei, que pode te ajudar a alocar recurso específico. E como o Guajará-Mirim tem, eu acho que 70% da sua área municipal tomada como área ecológica, né, também há financiamentos específicos para turismo e tudo mais, com bancos internacionais, você alegando que não vai fazer desmatamento. Eu acho que essas são as possibilidades que podem acontecer para Guajará-Mirim, são algumas viabilidades. E o que já tem hoje é uma área de livre comércio estimulando a troca, né, que a gente não vê acontecer. E que talvez isso seja a dificuldade maior do município de estímulo comercial, né, de gerar recursos, gerar dinheiro circulante. Você não vê um grupo de empresários locais fortalecido fazendo girar dinheiro. E acho que essa é a grande dificuldade na minha visão. Isso
mapeando o problema e imaginando possíveis soluções de linhas de crédito que podem salvar um pouco o município. E aí, Sidney? Projeto, o Massoud colocou, até porque conhecedor, né, de causa, Massoud tem lá família, então, Massoud hoje aqui praticamente o programa de vocês. Eu estou aqui apenas mediando um pouco isso aí, mas assim, eu vejo projetos, tem muito, e falta política para que esses projetos caminhem, Sidney. O prefeito ele está conseguindo encaminhar alguns desses projetos, como o Massoud citou. A pergunta é essa, a Câmara está ajudando? A pergunta que eu deixo, até mudando um pouquinho, a pergunta do Massoud, para você. Como você citou a Câmara, vamos deixar o Douglas falar dessa questão e eu volto a falar do que ele colocou Douglas, aqui. A Câmara está ajudando o Guajará-Mirim? A pergunta que eu faço é essa. O que o Massoud falou a respeito de todos esses programas federais, área de livre comércio, que há um bom tempo todos os rondonienses sabem da existência dessa área de livre comércio lá em Guajará, é de extrema importância, foi colocado pelo governo federal com a intenção de integração do Brasil, de fortalecimento da área fronteiriça com a Bolívia, só que pela questão econômica em que o Brasil está vivendo hoje, quem está tirando o maior proveito dessa área de livre comércio e de todos esses programas é, por incrível que pareça, a cidade vizinha, é Guajará-Mirim, que está se fortalecendo com a situação econômica que existe hoje. Qualquer um que for em Guaiará e Guajará vai sentir a realidade. Agora, Guajará-Mirim tem enormes potencialidades, não é só a questão ambiental, são 92,7% de áreas de reserva dentro do município. Então, nós temos a maior reserva do Brasil, já foi considerada a cidade verde dentro do Brasil. Nós temos outros fatores que, o fator cultural, né, a estrada de ferro, Madeira Mamoré. Então, tem tudo isso que pode agrupar e transformar Guajará-Mirim, melhorando a economia. Porém, falta um pouco de políticas públicas. A Câmara vem colaborando em todas as ações que o prefeito vem fazendo. Algumas vezes... Precisamente todos os vereadores? Pode dar nome. Todos os vereadores fazem, colaboram. Tem um vereador aqui que não quer ajudar Guajará-Mirim específico? Existe isso lá também? Todos eles têm a boa intenção de colaborar com o município. Tem, né? Tem. Mas eles têm a boa intenção de colaborar, tanto que eu estou aqui hoje ajudando no corpo técnico com o prefeito, porque fui disponibilizado pela Câmara para fazer esse trabalho, não só essa semana, mas a semana anterior. Eu participo do Conselho Municipal de Defesa Civil, porque a Câmara me disponibilizou para fazer essa colaboração com o prefeito. São poucos as câmaras que fazem esse trabalho de parceria. A Câmara vem colaborando e muito. O problema é que está assim, não tem como ter vereador bom se o prefeito não for bom. Muito bem, não é? Verdade. Isso aí não tem como. É o que executa, né? Não tem como. Tenta-se contribuir ao máximo, mas Guajará-Mirim hoje, infelizmente, falta uma bandeira, uma política pública para ser abraçada, não só pelo Executivo, o Legislativo, mas pelo governo do Estado também. Nós precisamos fortalecer essa área que teria que ser forte e nós não estamos conseguindo. E Guajará-Mirim me faz agora me faz vir à mente uma pergunta, Douglas e Sidney. Mas Guajará-Mirim tem uma representatividade para que o governo do Estado, eu digo especificamente falando da pessoa do Dr. Confúcio Moura, venha, digamos assim, eu digo adotar mesmo Guajará-Mirim. Existe essa representatividade política hoje para que Guajará-Mirim seja essa cidade da menina dos olhos, digamos assim, que é. Eu entendo que Guajará-Mirim tem esse, não é? Tem isso, Sidney. O prefeito está representando Guajará-Mirim nesse sentido. Eu digo na questão política mesmo. O prefeito, na verdade, Marcondes, ele procura fazer o trabalho dele, o papel dele. Ele tem deputados estaduais que são do partido dele, que apoiam, né? Inclusive um está disponibilizando um recurso para desenvolver o plano diretor que a gente precisa por conta das enchentes mais do que nunca, porque as áreas que que foram alagadas, as pessoas precisam ser removidas para outros locais e o plano diretor precisa acontecer. Mesma situação aqui em Porto Velho, né, Massoud? O plano diretor precisa acontecer, mas não acontece. Esperamos agora que esse plano diretor venha, com esse movimento dos empresários, acontecer com o nosso secretário aí, que está dando a sua vida aí, o Elahá, aqui fazendo justiça ao Elahá, né? Essa decisão de realmente buscar esse entendimento com a sociedade. Acredito que Guajará vive esse momento também. O que é mais sério, Marcondes, para Guajará é o seguinte, por exemplo, havia um processo andando com relação a essa questão da liberação do recurso para o plano diretor de Guajará-Mirim,
360 mil reais, mais ou menos. Era a previsão, né? Mas encontrou-se um problema. Quando se analisou toda a documentação, foi dado um parecer desfavorável, exatamente por conta da questão do índice da folha de pagamento, que estava batendo em 66%, 69%. Isso já é um impedimento para a transferência voluntária do governo do Estado para o município. Então, o município sempre se deparou com essa problemática do índice, mesmo você estando com todos os teus requisitos no CALC, certidão do INSS, todas as certidões em dias, FGTS, se você esbarrar num item, há um impedimento da transferência. E é o que está acontecendo com o Guajará-Mirim hoje. Eu busquei, então, o prefeito pediu que eu procurasse a Secretaria de Planejamento, a secretária executiva Rosana me informou, Sidney, como nós estamos em estado de calamidade, existe uma legislação específica para isso, que ela, na verdade, ela é 12 mil alguma coisa da Defesa Civil, né, Douglas? E ela suspende todos esses impedimentos. Então, é a forma que Guajará tem, nos próximos 180 dias, de fazer vingar, de receber o recurso e aplicar no que precisa ser aplicado, né? Só que vai ter que correr muito. Agora, eu falei, Rosana, o que mais preocupa a gente não é... Ok, a lei 12 mil alguma coisa suspende esses impedimentos para transferência voluntária. Mas a nossa preocupação é depois disso, que o município continua, ad eterno aí. Essa é a preocupação. A gente precisa resolver o problema, o que está causando o problema, né? Se o problema está no índice, onde é que está o problema? É na saúde? A gente precisa resolver, então, a saúde. E precisa do apoio do governo do Estado. E o prefeito vem trabalhando nesse sentido para resolver esse assunto de uma vez por todas. Senão você condena o município à pobreza, eternamente à pobreza. Você vai ficar com o peixe na mão. Guajará-Mirim está vivendo essa pobreza ou não só pela questão das enchentes? Guajará-Mirim, você me tocou num ponto, ela está numa situação de pobreza? Nós temos empresários motivados lá hoje? Não, aí é que está. O empresariado, independente do estado caótico ou não, é claro que isso afeta muito o empresariado e toda a população. Mas o empresariado, ele precisa acreditar sempre na sua força, na força empreendedora e ir para frente. Tanto é que nós temos empresários com toda a situação, com todo o caos, com toda a redução na venda de 70%, 80%, que tem empresário que aconteceu isso, né, 80%. Outros paralisaram porque a enchente avançou várias ruas e a pessoa ficou sem negócio, teve que procurar outros pontos comerciais. Mas nós temos empresário que está iniciando investimento em indústria de sabão. A próxima será uma indústria de fécula da mandioca, né, no IATA. Então, aproveitando os incentivos da área de livre comércio, que sempre existiram, né? Às vezes as pessoas falam, mas a área de livre comércio acabou. A área de livre comércio nunca acabou. A 8.210, ela é clara para os incentivos fiscais, inclusive para a indústria, né? E o movimento industrial em Guajará está se renovando, está dando uma nova alavancada, e vai acontecer. Olha, é importante a gente discutir essas questões e dizer que o empresariado, os empreendedores têm levado esse estado. É o que eu sempre tenho falado aqui, pagando os seus impostos, gerando os seus empregos, renda. Eu acredito que neste momento que Guajará vive, os empresários também têm esse desafio lá, de manter Guajará-Mirim, né? É claro que a política pública lá colocada pelo prefeito e outros políticos mais, deve ajudar esse grupo, né? Olha, eu queria até dar uma paradinha aqui com os meninos de Guajará e falar um pouquinho sobre o tema que nós estamos discutindo desde o programa passado, que é sobre a Copa do Mundo e essa questão contraditória, não é, Massoud? Você vê que em estádios que, próximo desses estádios aí com mais de 1 bilhão construído, com dinheiro público, e próximo desses estádios, casas feitas de barracos mesmo, famílias precisando de moradia. Então, nós vivemos um momento contraditório, o Brasil vive esse momento. E eu queria que a produção rodasse um pouquinho da entrevista que nós estamos rodando desde o programa passado, do Ney Mato Grosso, que fala um pouquinho sobre essa realidade. Vamos colocar um pouquinho dessa matéria, por favor? Para que futuramente elas sejam, né, instruídas e trabalhem para ganhar seu dinheiro. Não. Se você, quanto mais filho, mais ganha. Então elas fazem filhos. E aí? E até quando? A presidente Dilma agora, claro, a eleição está chegando, ela disse que vai dar R$10 a mais no Bolsa Família.
isso significa alguns milhões O Ney é muito crítico do exercício Eu do sou Partido crítico Trabalhista? com tudo, não só com o Partido Trabalhista, sou crítico Sim, com a mas política. foi o Partido Trabalhista que governou o Brasil nos últimos anos. Sim, mas eu sou crítico com a política, porque eu sempre imaginei que houvesse algum ideal elevado na política. Não vemos isso, é corrupção. Diariamente, semanalmente, escândalos de corrupção no país. E não viu essa diferença entre o PT e os restantes partidos? No PT é muito mais visível a corrupção. É muito mais visível. Agora, não estou dizendo que só o PT. Eu sei que todos são corruptos, em todos os partidos há corrupção. Mas a tendência, e volto à minha questão inicial desta conversa sobre o Estado do Brasil, a tendência dos últimos anos não foi para uma melhoria para a maior parte dos brasileiros, Mas a ou estou melhoria enganado? é esse mais Bolsa Família. mais de 30 reais no bolso. Essa Bolsa Família. Os serviços, nada disso melhorou? Não, nada disso, nada disso. O serviço, o que melhorou foi isso, que essa gente saiu da extrema miséria para a pobreza enorme. Não, aquilo que o PT costuma dizer, ou que o Presidente Lula, quando vem a Portugal, diz, ou a Presidente Dilma, é que passaram da pobreza para a classe média. E, portanto, que há uma classe média maior no Brasil neste momento do que havia há alguns anos. Se considerar isso classe média, né? Se considerar isso classe média, sim. As pessoas agora, né, podem comer, né? Podem comprar um frango, porque antigamente era miséria, 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 miséria. De não ter o que comer. Mas ainda tem. Ainda existem no Brasil 10 milhões de miseráveis. Para um país como o nosso, onde você joga um grão de milho num monturo de cimento, nasce um pé de milho, é imperdoável. É imperdoável. E a qualidade, já há pouco fez referência à qualidade dos serviços, dizendo que os brasileiros agora estão a pedir serviços na educação, na saúde, com o padrão FIFA, não é? Sim, claro. Que é um padrão de qualidade. Sim, claro. Por que não? Com tanto dinheiro que rola lá, se tem dinheiro para fazer esses estádios, por que esse dinheiro já não foi... Nós não precisaríamos ter essa Copa. Já que tinha tanto dinheiro disponível, por que não resolver os problemas do nosso país? De transporte, de educação, de saúde. E essa sua posição que está aqui a defender é uma posição que acha que é maioritária no Brasil. A maior parte dos brasileiros, apesar de gostarem muito de futebol, preferiam isso do que um campeonato não, eu não do mundo. sei se prefeririam que não tivesse uma Copa. Tudo bem que houvesse a Copa, mas que houvesse também um zelo. Sabe o que está acontecendo? Para construírem os estádios, eles estão tirando, assim, moradores de áreas enormes, eles tiram a casa deles, dizem que vão dar um apartamento um dia. Então fica aquela quantidade de gente esparramada pela cidade, dormindo pelo meio da rua. Mas acha que há uma maior consciência do povo brasileiro, dos seus direitos e do direito que tem a exigir ao governo uma melhor educação, uma melhor saúde? Sim, e não estou falando de classe média, não. Estou falando de gente pobre. Olha, está claro que é um artista, Ney Matogrosso. É claro que o Brasil e o mundo conhecem Ney Matogrosso, que tem uma opinião muito bem formada e um conceito de política. E que me surpreendeu, senhores. Ney Matogrosso me surpreendeu com essa sua... né? Olha, parabéns. É claro que tem uns pontos ali que eu discordo do Ney Matogrosso. Nós temos um Brasil maravilhoso. Porém, nós precisamos analisar. Será que um estádio, como eu havia falado agora há pouco, que é construído aí com mais de 1 bilhão, e próximo desse estádio existem famílias em barracões de plástico? Olha o Brasil contraditório que nós vivemos. E por conta dessa corrupção que a gente vive em todo o Brasil, infelizmente. Né? Então, eu queria trazer esse ponto. E fora, né, Massoud? Massoud vai comentar. Por favor, Massoud. Eu entendo a necessidade da Copa. Eu acho que o que se questiona muito, Marcondes, é, por exemplo, um estádio em Manaus. Manaus não tem tradição de futebol. Esse estádio, depois da Copa, Manaus não tem um campeonato estadual sólido, não apresenta jogos para o Brasil. Então ele fica um pouco em desuso. Em Brasília, a gente também não conhece que o campeonato de Brasília seja um campeonato forte, sólido. Então, que o estádio de Brasília seja um estádio que vai ser muito utilizado depois da Copa.
Então, são alguns estádios que a gente contesta em função de não ver a utilização dele pós-Copa. Quando foi anunciada a Copa, foi dito que seriam feitos investimentos em infraestrutura em volta dos estádios para melhorar a acessibilidade, duplicamento de rodovias, melhoramento de infraestrutura, e a gente, na realidade, está mal conseguindo entregar o estádio no prazo. Eu acho que isso causa revolta de muita gente. Se a gente observar o cenário hoje, praticamente um mês antes da Copa, a gente tem Goiânia com a Polícia Militar fazendo repressão à greve de ônibus, de empresas de transporte, Rio de Janeiro também tendo movimentos de greve, a gente tem Recife com paralisação da Polícia Militar, voltando, com saques e tudo mais. Então a gente vive em vários estados da federação momentos delicados, em que se questionam vários pontos do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Então, há sim um despertar da população em que talvez o futebol foi colocado não como a menina dos olhos nesse momento, em que se espera mais do Estado. Há sim esse acordar, esse despertar, que há uma cobrança mais sólida. Eu acredito que haja necessidade, sim, de um investimento mais forte na saúde. Hoje, assistindo o jornal um pouco antes de vir para cá, uma senhora de 90 anos sendo atendida no chão, é desumano. E isso se torna muito forte quando você vê 2 minutos depois dessa notícia, a notícia do estádio de futebol, do Itaquerão, bonito, padrão FIFA, o jogador sendo premiado em 100 milhões por alguma coisa, e você fica questionando. Poxa, tem dinheiro para isso e não tem para melhorar um atendimento no hospital público? Tem dinheiro para isso e a gente tem aqui uma comunidade toda de motoristas de ônibus aí que não consegue ser bem remunerada, não consegue oferecer um transporte público decente, em que vai todo mundo amontoado dentro do ônibus. Então, eu acho que são esses questionamentos que são feitos. Muito bem. Eu tenho acompanhado o discurso da presidente Dilma e até entendo que ela justifica esse discurso dizendo que a Copa do Mundo vai deixar um legado. Mobilidade urbana, estádios, etc, etc. Claro que nós devemos olhar esse lado. Agora, o que eu vejo, nós devemos nos preocuparmos com esse tripé, que é a educação, a segurança, a saúde. E eu sei que, não falando aqui da questão partidária, que a gente não pode nem colocar isso aqui, mas a gente precisa, todos os cidadãos, nos preocuparmos com o ser humano em si. Eu acredito que a presidente Dilma tenha essa preocupação, tenha buscado isso. Mas é muito provável que num momento como esse delicado de política, sendo, né, de mudanças, de eleições, a gente não pode engolir um discurso de que vai deixar um legado. Mas e a saúde? E os hospitais, como o Massoud colocou aqui agora? As pessoas que estão ali no corredor. É uma preocupação seríssima, que não é hoje só. Então, eu trago aqui justamente para justificar que nós precisamos, sim. Acredito que começando em casa, eu digo aqui em nossa casa, aqui em Porto Velho, em Rondônia, aqui com cada um fazendo a sua parte. A questão partidária, claro, tem que se discutir, todos os partidos. Né? Guajará-Mirim, aqui representada por vocês, do prefeito Dúcio, dos vereadores lá, Porto Velho, com a reconstrução, que é um desafio, e eu vejo, senhores, que nós devemos sim. Né? E a pergunta que eu deixo aqui no ar já para a senhora, e queria inclusive que a produção colocasse o telefone, porque as pessoas ligassem para nós aqui, né? Vamos começar já mais um pouquinho dessa entrevista do Ney Matogrosso, para falar um pouquinho da verdade que o nosso Brasil está vivendo. E aí eu vou chegar em Guajará-Mirim novamente com o Sidney. Guajará-Mirim tem seus problemas, Sidney, Douglas. Né? Eu acho que é uma cidade que precisa de um planejamento que já... Quantos anos Guajará-Mirim vem sofrendo? Quantos anos Guajará-Mirim vem faltando ali representatividade política? Não é de hoje que Guajará-Mirim sofre. E vocês estão aqui hoje muito bem intencionados, sim. Mas e aí? Até quando nós vamos viver essa realidade crua, nua e crua, difícil? E aí? É a pergunta que eu deixo aqui no ar para os senhores. E aí, Sidney? Guajará-Mirim.
Ok, Marcondes, a sua pergunta é muito pertinente. De fato, o setor empresarial também tem se mobilizado nesse sentido. Isso já vem sendo tratado desde o ano passado, né? E ficou decidido o seguinte, que esse ano o setor produtivo terá um candidato a deputado estadual dentro do município, gente do município. Lógico, vão ocorrer as convenções e a aposta é nesse sentido. De Cuidar da sua casa, né, da sua cidade. Na verdade, parar de chorar, de reclamar, dar desculpa, isso não resolve o problema, né? Então a gente tem que ir para os encaminhamentos, para as soluções. Então uma das propostas do setor produtivo, do setor empreendedor, é que a gente se posicione com um candidato e vá em busca dos nossos objetivos, das nossas alegações, do que a gente precisa, na verdade. Você entrou numa seara agora há pouco, que eu queria voltar a esse assunto, não sei se dá tempo, produção, depois do intervalo, na questão do comércio, que é importante, esse fomentar no comércio de Guajará-Mirim, que Guajará-Mirim tem essa fama de ter um comércio fácil, um comércio produtivo, sim. E aí, como fazer isso agora? Olha, com as enchentes ficou extremamente abalado o setor comercial. Primeiro, a dificuldade de receber a mercadoria, porque as vias de acesso estavam impedidas, né? Mas, de repente, com o esforço do DENIT, do governo do estado, através do DER, conseguiram melhorar o trânsito no trecho que passa por União Bandeirantes, Nova Mamoré, né? E no esforço conjunto também da Associação Comercial de Guajará com Nova Mamoré e os moradores da linha 28, né? Com uma reivindicação ao governo do estado para que se abrisse a Estrada Parque, é um caminho muito importante para a gente. Nova Mamoré acredita nisso, Guajará também acredita, por isso se juntou a eles, mas o movimento, lógico, foi muito forte por Nova Mamoré, o pessoal que mora na linha 28. E o governador atendeu, fez o trabalho de abrir a Estrada Parque. É claro que exige um comprometimento, tem a questão ambiental, isso tudo está sendo estudado, levantado, mas mesmo assim o empresariado conseguiu trazer mercadoria por Costa Marques de navio, tentando manter o abastecimento da cidade e também da sofrida vizinha nossa, que é a Bolívia, Guajará-Mirim e Ribeirão, que são os municípios que se abastecem com Guajará-Mirim, né? Mas o comércio sempre buscou uma alternativa, uma solução para continuar. É lógico, eu comentei aqui, as vendas de muitos reduziram 50%, 60%, 70%, 80%, né? Agora que se inicia um novo processo, por isso que nós nos encontramos hoje no DENIT, de busca de informações com o superintendente Fabiano, do corpo técnico, o Alain, o Diego, sobre a questão da urgentíssima de se restabelecer a restauração da estrada. Olha, eu até estive, aproveitando aqui a oportunidade, eu estive neste momento onde o prefeito Dulcio estava com o Sidney no DENIT e fui atrás do Fabiano para esses benditos viadutos. E eu vejo ali uma dificuldade com o empreiteiro, né, com o DENIT, de fazer essa obra em Guajará-Mirim. Continua essa dificuldade, Sidney? Qual que é o ponto? Porque segunda-feira o Fabiano vai estar aqui comigo no programa, a gente vai falar sobre essa questão do viaduto aqui em Porto Velho. Fui procurar essa questão. Segundo ele, vai ser publicado já essas benditas obras aí dos viadutos, mas ele vai esclarecer isso aqui na segunda-feira. Depois do intervalo, Sidney, eu quero saber se o superintendente do DENIT, ele está contribuindo para essa questão, esse empecilho aí das empreiteiras, esse problema sério que há, para que Guajará-Mirim venha a ter aí essa solução, porque chega de sofrer, não é? Chega de sofrer. Mas depois do intervalo, eu quero que você continue ligando. Já a gente retorna aí com a entrevista do Ney Mato Grosso, falando sobre essa questão da Copa do Mundo, essa questão tão contraditória que o nosso país vive hoje em dia. Até lá, depois do intervalo. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha. Rondônia é nossa. Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia da gente. Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Eu queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Adailton. Adailton, que é um grande empreendedor, viu, Massude? Amigo nosso, Adailton da Grupo Romanel. Vou falar grupo, viu, Adailton? Vou fazer já aqui o merchan aqui, é o jabá que a gente chama, né? Mas é um amigo nosso, e Lapomer,
O Adailton eu conheço não é de hoje, de muitos anos. E está aí, um grande empreendedor hoje, sendo exemplo de gestão operacional, gestão. Está aí, dando exemplo, viu, Massude? Como muitos aqui. Então, por que não a nossa política não pode ser uma política ainda melhor? Pode, eu acredito. Eu acredito que nós temos bons políticos, sim. Ouro Preto do Oeste, nós temos lá uma cidade muito boa. Ji-Paraná, elegeram lá um prefeito hoje que é um empresário. Acordem, empresários, acordem, empreendedores. Então, acho que é momento agora da gente começar essa cultura agora. Eu vou retornar, inclusive, com a reunião lá do Cingaro, do nome, que eu gostei muito. Falar até para o Adélio e ao Elcio do Cingaro, que é Abraça Porto Velho. Eu acho que é um nome muito bonito aí, que o grupo de empresários aqui em Porto Velho estão escolhendo para fazer essa mobilização e buscando realmente esclarecer obras, organizar a cidade, contribuir com o prefeito aqui de Porto Velho. Mas eu queria que rodasse um pouquinho do vídeo novamente. A pergunta é, eu queria que a produção colocasse aí, a Copa no Brasil e a educação, segurança e saúde. Pronto, essa pergunta. O que você acha? Roda mais um pouquinho da entrevista do Ney Matogrosso. Como é que está o Brasil? Nós, do lado de cá do Atlântico, temos visto nos últimos meses muitas manifestações, sobretudo desde que foi anunciada a organização dos Jogos do Campeonato do Mundo de Futebol e também dos Jogos Olímpicos, e temos a sensação de que há um certo desconforto em relação a isso. Até que ponto é que isso corresponde à verdade? Não, um enorme desconforto. Um enorme desconforto. Porque o governo brasileiro está gastando bilhões de reais para fazer esses estádios de futebol, que muitos serão elefantes brancos, porque nunca mais haverá nada lá. Os hospitais públicos, as pessoas estão sendo jogadas no chão, em cima de um paninho. Mas falando de imagens que você vê na televisão, mas houve diariamente. Uma regressão ou isso sempre foi assim? Não, está piorando. Está piorando? Nunca a saúde no Brasil foi decente. Foi decente nos anos 50. A saúde pública do Brasil era exemplar. Era assim, copiado na América Latina. Hoje em dia, a saúde pública no Brasil é uma vergonha. As pessoas vão para os hospitais públicos e se deitam no chão. E, portanto, as pessoas a educação no país é vergonhosa. Tem aí um levantamento que se faz da educação no mundo. O Brasil é lá, 150 e não sei quanto. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Para onde vai o dinheiro desses impostos? Nós não temos nada nada. Esse dinheiro não reverte em nada. O transporte público é horroroso. Então, como é que o povo pode estar satisfeito com isso? Porque tudo é padrão FIFA. Então, que seja padrão FIFA para o povo brasileiro, não. Mas eu acho que deu para a gente entender um pouquinho onde nós estamos. E a pergunta é, para onde nós queremos ir? Não é, Massude? Estou encerrando o programa, Massude. 3 minutinhos só, queria rapidamente que vocês... Mas tá aí, eu queria deixar claro que esse projeto, esse programa, a minha intenção aqui é de ser verdadeiro sempre com você, falar a verdade, esclarecer que o empreendedor de Rondônia tem sim como cobrar os nossos políticos, sem precisar acusar ninguém. Né? Queria até agradecer aí os nossos patrocinadores que estão conosco, né? O nosso amigo Marcos, da Imunizadora Combate, que está aqui conosco, aqui nos estúdios, né? A Localiza, o amigo Nelson, que eu estive com ele ontem, também um grande empreendedor. O Sidney da Master Moto, também um outro grande empreendedor. E o Adélio Barufaldi, do Grupo Rovema. Então, precisamos nos unirmos. E aqui um amigo que está me cobrando, Massude Batra, que está sempre conosco aqui da Parecis Claro, né? E o meu amigo Renato da Autoescola Sena, sempre. Bom, meninos, estamos encerrando o programa, eu queria que fosse breve, Sidney, dar o último recado. Alguns segundos para você, meu querido. Ok, a gente agradece, Marcondes, pede desculpa pela ausência do prefeito, que realmente teve que se deslocar para Guajará. Uma semana atribulada em Brasília também, com o encontro da Marcha dos Prefeitos. Mas o desafio é muito grande, o desafio de governos, o desafio de prefeito, o desafio do empresariado.
E por isso a gente tem cobrado muito do DENIT essa recuperação urgente. É o que tem de urgência hoje. É urgência, urgente. Vou cobrar pessoalmente a solução do Fabiano segunda-feira, me comprometo. É o acesso realmente a Guajará-Mirim, a nossa entrada em Guajará, a nossa saída. A gente precisa muito dessa estrada. Conte conosco aqui segunda-feira. Douglas. É só agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês a respeito de Guajará-Mirim, que é um município sofrido, que está passando por essas turbulências, mas é um povo esperançoso, que acredita, que quer que o município melhore, assim como todos querem que os seus municípios melhorem e prosperem. Muito obrigado. Tá aí, Massoud, quer fazer um comentário final e rápido, que o Massoud fala muito bem, gente, mas ele demora um pouquinho porque ele precisa explicar. Professor, hein? Professor. Um abraço aí para todo mundo aí do restaurante predileto que eu sempre almoço. Falar aí um pouco de Guajará-Mirim, tudo isso que tem que ser feito em Guajará-Mirim, lembra que tem que ser feito rápido, é como se tivesse Guajará-Mirim afogada. Se a gente não der ar logo, ela pode não aguentar esse tranco todo. É forte, mas tem que ter agilidade, gente. Pessoal do DENIT, pessoal do governo estadual, vamos dar atenção, vamos dar força para que as soluções venham logo. A gente precisa que o município seja o que sempre foi para o estado, um município brilhante, que tem muitos recursos turísticos e recursos de indústria que pode contribuir para o crescimento de Rondônia. Para o Brasil, a gente quer sim que a Copa venha, mas que venha junto com ela desenvolvimento em educação, saúde e segurança. Muito bem, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Alex, que está aqui no programa nos acompanhando, da Donep, representando aí a Donep também, a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Bom, pessoal, olha, o programa de hoje a gente veio mais para falar um pouquinho sobre essa questão de Guajará-Mirim, mas eu precisava falar dessa Copa, estava aqui entalado com a questão da Copa. Queria agradecer o apoio dos telespectadores e ao meu amigo Passarinho também, aqui da Mecânica Passarinho, aqui em Porto Velho, um grande empreendedor também, eu estive com ele, um abraço aí ao Passarinho, aos irmãos que acompanham o nosso programa, são tantos, gente, quero agradecer a esses irmãos e estaremos aqui sempre fazendo a verdade estar conosco aqui, que é o mais importante, buscando, esclarecendo e dando solução, porque Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Até a próxima segunda com o Fabiano, aqui, superintendente do DENIT, falando sobre os viadutos. Até lá. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente.